Vamos lá, tá na hora do papo sobre pets com a presença do médico veterinário Dr. Hélio Franzoni Neto, que está ao vivo comigo aqui na Rádio Clube. Quinta-feira, seja bem-vindo, Hélio, tá tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo, tudo bom, bem? Traz novidades Sempre, né? pro mundo pet. Como é que estão os nossos bichanos, os nossos dogs? Estão todos bem, graças a Deus. Algum pet gripado por causa do frio? Gripado? Gripado não, as Não? bronquites aparecem aí por conta do tempo mais seco, né? O pessoal... Bronquite no cachorro? Bronquite. É? Bronquite é muito comum em gato, principalmente, né? Em alguns cães de uma idade um pouquinho mais avançadas, às vezes a gente acaba pegando um pouco de bronquite, sim. Principalmente pelo tempo mais seco agora, umidade mais baixa, né? Tem alguns cachorrinhos que acabam sofrendo um pouquinho por conta da bronquite. Interessante, então tem que proteger o animalzinho, né? Exatamente. Tem que proteger o pet do frio. Hélio, eu peguei uma matéria aqui pra gente começar o papo de hoje, enquanto o ouvinte manda perguntas. Mais de 620 mil animais já estão cadastrados no Simpatinhas. Já ouviu falar? É o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. É o RG do animal. De forma simples, a gente pode dizer então que o Simpatinhas é o RG dos pets, que inclui inclusive um QR Code. Esse código pode ser fixado na coleira, permite que em caso de perda qualquer pessoa consiga localizar o tutor e ajudar o animal a voltar para casa. Então, o cadastro é bem simples, pode ser feito pelo GovBR na página do sistema Simpatinhas. Atenção aí, Simpatinhas é no GovBR que você pode cadastrar o seu animalzinho. Você sabia dessa, Hélio? Eu não sabia não, hein? A gente falou sobre isso lá atrás, mas já tá valendo, Simpatinhas. Então, o pessoal, eu já ouvi alguns comentários do pessoal já fazendo já o registro aí nesse site do Gov. É bacana, é um jeito da gente conseguir identificar, né? Então, assim, pode pegar os animais que têm microchip, né? A maioria aí do pessoal daqui de Araras, quem levou na prefeitura, fez a colocação do microchip, dá para já registrar os animais aí pelo site. É bacana, é legal ter um registro do animal, principalmente às vezes quando foge, às vezes alguma pessoa encontra, né? Tem onde a gente procurar o registro, né? Isso que é o bacana, é ter um registro único, né? Onde a gente vai cadastrar, vamos dizer assim, todos os animais, para eles terem um cadastro universal, vamos dizer assim, né? Pelo menos no país aqui nosso, é legal ter um cadastro no país para, se caso ele se perder, a gente conseguir encontrar, né? Unificado. A gente falava sobre a chipagem de animais em programas anteriores aí, e eu também não sabia. Você me dizia que na época, ou naquela ocasião, você me dizia, não há um cadastro único de chips. São várias empresas que fornecem o serviço, então, se você não pesquisar no site correto, você não acha o chip da pessoa, do animal ali, o dono, né? A gente tinha essa dificuldade, né? Porque existia várias empresas que faziam um microchip e cada empresa tinha um site, né, onde a gente cadastrava esse microchip e esse paciente. Só que quando a gente encontrava um cachorro de rua, por mais que a gente lisse, tivesse uma numeração de microchip, a gente não sabia onde, em que site que ele estava cadastrado, né? Mas agora, como a gente tem esse do governo, né, é muito mais fácil. A gente conseguir cadastrar todos os animais nesse do governo, vai ser muito mais fácil. A gente consegue localizar o tutor, o endereço, o telefone. Então é bacana. Tá aí então, Simpatinhas. Quem quiser acessa o GovBR, tem lá a aba, o link para fazer o cadastro do animalzinho. Já são mais de 620 mil animais no Brasil cadastrados pelo sistema do governo federal. Agora, Hélio, 12h33, tem perguntas aqui de ouvintes. Começar com as perguntas dos nossos ouvintes. O zap é o 3541-1265, tá? A Ana Lúcia, abraço Ana Lúcia, tá dizendo que gosta sempre do papo aqui. Meu cachorro fica agressivo no banho. O que eu posso fazer? Tem cachorro que gosta de tomar banho? Olha, deve ter, né? Isso daí eu falo que assim, é uma parte de comportamento do cão. Às vezes pode ser aonde ele está tomando banho. Então, assim, é bem complicado essa questão do banho em alguns pets. Às vezes o animal, desde novinho, às vezes teve um trauma durante o banho. Ou às vezes realmente não gosta do banho. Não foi, vamos dizer assim, muito bem adestrado durante o banho, né? Então, assim, o banho é algo que o animal não está acostumado naturalmente, né? A gente impôs o banho para o animal, né? Para deixar o animal mais limpo, mais higienizado, para ficar dentro de casa. Então é algo que a gente às vezes
vamos dizer assim, começou a fazer isso com os pets que eles não faziam na natureza, né? Então não é algo natural para eles, né? Então, assim, é interessante, bem de novinho, às vezes proporcionar, pôr o animal no chuveiro, lavar, escovar, né? Isso quando a gente faz bem de novinho do animal e vai recompensando, né? Então dá um banho, dá um petisco, brinca, então se torna algo mais agradável para o paciente, né? Quando a gente pega às vezes um animal já um pouco adulto, tudo e tenta impor isso a ele, é muito complicado, né? Então tem alguns casos que a gente às vezes fala para conversar com um especialista da área, que seria um adestrador, para ver se com o adestramento ele consegue melhorar esses sintomas durante o banho, né? Só que às vezes, mesmo com o adestrador, mesmo tendo toda a paciência, tudo, tem paciente que não deixa, né? E às vezes, em alguns casos, a gente tem que até sedar o paciente para poder dar um banho, né? Se ele estiver muito sujo, alguma coisa do tipo, e ele não permitir o banho, no caso. Então, tem casos que é complicado mesmo. Tá respondido. Tem uma pergunta aqui, Hélio, vamos ver se eu entendi o que a Edneia encaminhou pra gente. Inclusive, ela mandou uma foto aqui, será que eu consigo pôr na live? Deixa eu ver aqui, pessoal que está acompanhando as câmeras ao vivo. São 2 cães aqui, ó. O Hélio vai poder ver também, Hélio. Tá aí, ó. O Marcelo, doutor Hélio, boa tarde. Eu li, palavras da Edneia aqui, eu li que tem várias raças de pitbull. Acho que ela quer dizer várias linhagens, né? Assim. Isso. Mas a pura seria a que tem um risco branco perto do peito. Isso procede? Aí ela fala que tem o casal, que são os 2 da foto aí. O macho não tem esse risco, a fêmea tem. Ela é bem dócil, até bobona, tá dizendo aqui a Edneia. Eu já falei algumas vezes aqui sobre o pitbull, Hélio, que é um cachorro lindo, né? É muito bonito. Eu tenho muito medo também. De vez em quando, essa semana aí já teve, né? Semana agora ou semana passada, mais um caso. Uma criança de 2 anos faleceu em Hortolândia, atacada por um pitbull da família. De vez em quando aparecem essas notícias. Volto a dizer, é lindo, mas tem dá que medo, tomar né? cuidado, né? Animal de porte grande, independente da raça aí, tem que tomar cuidado com criança, né? Então eu falo que é um animal, né? Ele não tem a destreza de diferenciar as coisas. Então, às vezes o animal tá comendo, tá brincando com alguma coisa, às vezes a criança vai lá e acaba pondo a mão na ração, ou na comida, ou no brinquedo, o animal estranha a criança e acaba agredindo a criança, né? Então, assim, às vezes não é nem vamos dizer assim, pelo animal ser bravo, ter a índole ruim, às vezes é uma questão de instinto do animal, né? Então, isso os tutores em si têm que tomarem cuidado, né? Principalmente com criança pequena. Que a gente, ser humano, um animal, uma pessoa maior, às vezes entende um pouco a linguagem. Então, o animal abaixa a orelha, ele fica mais... presta mais atenção nos movimentos. Então, são os sinais que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então, o animal está mostrando pra gente que, ó, toma cuidado, não põe a mão aí, eu não gosto. Então, às vezes a criança não vai ter essa percepção. Às vezes a criança no instinto vai lá, pega, às vezes o animal ataca, né? A questão da raça que ele me perguntou ali é assim, ó, todo animal que ele não vamos dizer assim, ele não tem o pedigree, né, que é um certificado de puro de origem, teoricamente, a gente não pode dizer que esse animal é de uma raça específica. Né? Por exemplo, Hélio, meu animal ele não tem pedigree. Né? Então, que raça que ele é? Ele é um SRD, sem raça definida. Por quê? Ele não tem um registro de puro de origem. Né? Então, no meio da vida dele, no meio da família genealógica dele, alguém pulou a cerca ali e cruzou com outro animal, né? A partir daí a gente não consegue mais tirar o registro do paciente de um animal puro de origem, né? Então os animais que têm o pedigree são todos sempre da mesma linhagem. Então, por exemplo, Hélio, eu tenho o pedigree do meu pitbull. Então ele é um pitbull 100%, né? Se em algum momento ele cruzou com uma fêmea diferente ou que não tem o pedigree, ela já vai ser uma sem raça definida, tá? É lógico, por exemplo, ele cruzou uma vez, depois várias vezes cruzou com pedigree e tudo. Então, assim, ele se torna, vamos dizer assim, com todos os aspectos, né, físicos e técnicos de um pitbull normal. Só que ele não vai ter o pedigree,
tá? No caso dela que ela mandou a foto, então assim, ela tem os traços próximos de um pitbull, né? Tem o porte, tudo, mas isso eu falo assim, a gente pode falar, não, ele é um mestiço com pitbull, mas ele não é um puro de origem, né? Então ele é um mestiço ali no meio, mas ele tem vamos dizer assim, um pezinho na raça do pitbull. Você tem um 2 em 1 aí, pronto. Um 2 em 1. Misturou. Misturou. Tem mais que uma raça só, mais que uma. Legal, abraço para o ouvinte aí. A Thaís Leandro tá mandando uma pergunta muito curiosa aqui, viu, Hélio? Ela diz que tem 2 gatos, está grávida. Existe algum risco real de toxoplasmose? Como é que estão os casos em Araras, hein? Olha, eu falo que assim, só testando pra gente ver, né? É muito difícil um animal doméstico, que às vezes é vermifugado, tem as vacinas em dia, né? Não fica solto para a rua, não tem contato em áreas anêmicas, assim. Você fala, não, Hélio, é um animal que é bem doméstico, fica só dentro da minha casa, não sai. É muito difícil essa transmissão da toxoplasmose para o ser humano, né? É lógico, uma pessoa grávida, uma mulher tem que tomar um certo tipo de cuidado, né? Então, tomar cuidado na hora de manipular o animal, né? Tomar cuidado com a arranhadura, na hora de manipular as fezes, a urina. Então, assim, é bom sempre ter um cuidado a mais, principalmente com essas mulheres grávidas, tá? E sempre manter o animal, ir no veterinário, ver se as vacinas estão em dia, se o vermífugo está em dia, né? Eu falo que essas coisinhas básicas aí, é interessante a gente deixar em ordem, né? E tentar segurar esse animal o máximo dentro de casa possível, né? Então, assim, risco a gente sempre tem. Não dá para arriscar, né? Então, não dá assim, para arriscar. É legal sempre tomar o máximo de cuidado possível. Tem mais perguntas de ouvintes aqui. Doutor Hélio, nosso convidado, médico veterinário. A Gislaine está perguntando se existe algum alimento humano que é saudável para cães. Cães. O cão, teoricamente, ele é 100% carnívoro, tanto ele quanto o felino, né? Então, assim, um pedacinho de carne crua é o alimento natural deles, né? É que a gente passou os cães e o gato, né, para fazer uma alimentação à base de ração, vamos dizer assim, que são algumas proteínas animais, né? Carne de vaca, carne de galinha, né? Carne de frango, que eles vão fazer um processamento para virar ração, né? E aí eles incluem alguns legumes, sementes, tudo para melhorar um pouco essa parte alimentar do cão e do gato. Mas naturalmente ele é um animal carnívoro, né? Então assim, ele pode comer carne? Pode, naturalmente, né? Mas o que muitos estudos mostram pra gente, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente pessoas que eu sou mais aberto à parte vegana, tudo, e quer que o cachorro coma, às vezes, um legume, come fruta. Não é do instinto dele. Se você colocar um bife na frente dele e uma maçã, é lógico que ele vai no bife, é natural dele, né? Então a gente não pode impor isso. Em alguns casos, até maus tratos, a gente fazer o cão comer legume, verdura, fruta, em vez de comer uma carne, né? Que é natural dele. Então ele precisa daquele nutriente, ele precisa da proteína, né? É que a gente acaba impondo eles a comer. Ele gosta da cenoura, ele gosta do brócolis, ele gosta, mas não é natural dele. Falei, tenta dar um bife para ele, tenta dar um brócolis, ele vai acabar indo no bife, é lógico. Você sabe o que eu percebo, Hélio? Que muita gente tem uma resistência muito grande às rações, né? Tem pessoal, muita gente que é até mais prático, mais barato, eu imagino até. Mais barato, mais prático, mais saudável para o animal, porque já está balanceado o alimento. Sim. Né? Então a gente precisa ficar pesando, vendo o que ele vai comer de uma coisa, o que ele vai comer de outra, né? Então é muito mais prático isso. Só que nos meados para cá, eu acho que o pessoal, acho que a mídia em si, né, começou a falar muito de animais com câncer, produtos transgênicos e muita químio no meio da alimentação, e aí tem muitas pessoas que falam, eu vou passar o meu animal para comer comida natural, eu que vou fazer a comida dele. Eu falo, ok, é uma escolha de cada tutor, né? Só que eu falo assim, tomem cuidado com essas alimentações e procurem sempre um especialista da área, um nutrólogo, para falar para você o que esse cão, o que esse gato vai precisar comer.
Senão a gente acaba fazendo uma alimentação que a gente viu na internet e não é ideal para o seu animal. Uhum. E às vezes o animal acaba adoecendo por conta dessa alimentação. Doutor Hélio fala sempre aqui que o cão ele acostuma com a ração e não enjoa. Né? Não enjoa. É que se ele conhece outro tipo de alimento, que é mais gostoso, claro que ele vai fazer um charminho lá, vai deixar a ração do lado, né? E vai esperar outra comida, vai esperar outro tipo de alimento. Comida. Exatamente. Né? Eu sempre tive cão e gato, sempre comeram ração. Você fala, teus cães enjoam na ração? Nunca precisei mudar a alimentação dos meus animais. Uhum. Sempre começou a comer uma quando era filhote, fez só a transição da filhote para adulto e come a ração de adulto até hoje. Então, até a gente quando conhece umas comidas novas aí, lógico. Né, não quer trocar às vezes, né? Ou quer trocar também. Quer trocar, né? É difícil. Ué, então uma pergunta curiosa aqui do Igor. Olha que bacana, abraço pro Igor Tavares. Vai ser um colega de profissão seu, porque ele está dizendo, eu estou cursando veterinária. Queria saber qual foi o caso mais desafiador que o doutor Hélio já atendeu. Algum caso desafiador, hein? O Igor está perguntando, Nossa, Igor. Olha. Desafiador porque às vezes, primeiro tem que fechar o diagnóstico, né, Hélio? Eu falo que assim, desafiador, tem várias coisas que a gente pega que dá um pouco, vamos dizer assim, de trabalho um pouco pra gente, né? Não trabalho no sentido, eu falo um trabalho no sentido de conseguir diagnosticar, conseguir melhorar o paciente, conseguir ter um resultado positivo, né? Eu falo que tem coisas que é muito complexas, uma cirurgia, né? Um câncer, um tumor, né? Que a gente às vezes sabe o diagnóstico, sabe o caso cirúrgico, vai ser um caso complicado. Eu falo que os quadros mais delicados que a gente acaba pegando, né? É principalmente quadros hematológicos em si, é na parte da hematologia em si, né? É muito complicado, que é difícil você conseguir fechar um diagnóstico, né? Há um tratamento longo, né? Então tem pacientes que às vezes chegam pra gente normalmente já passaram em 2, 3 veterinários, falam, meu animal está com uma anemia, já fez 2, 3 transfusões de sangue e ninguém descobre o que tem, né? Então, em casos desse, eu falo que dão mais trabalho, são doenças mais chatas, alterações hormonais mais complicadas, tem alteração em medula, às vezes o animal não produz a célula vermelha. Então, assim, esses quadros hematológicos, eu acho que, para mim em si, é os que dão mais trabalho. Os mais complicados, vamos dizer assim. Até a gente conseguir um diagnóstico preciso, saber o tratamento. Tem paciente que a gente não consegue chegar no final com o tratamento diagnóstico. A gente às vezes acaba perdendo o paciente antes. Tem a parte psicológica também, né? Com certeza, porque assim, querendo ou não, envolve muito exame, envolve tratamentos caros. Então, assim, muitas pessoas às vezes falam, Hélio, eu não tenho condição de fazer tudo o que precisa, né? Então, assim, pra gente é complicado, a gente tenta lutar também a respeito dos valores, né? Mas é difícil. São casos que deixam a gente bem complicados, que às vezes a pessoa quer tentar, quer fazer pelo animal, por mais que às vezes faça, a gente corre atrás, vê isso, faz transfusão, faz medicação, às vezes põe sonda porque o animal não está comendo, e a gente não vê vamos dizer assim, uma melhora clínica do paciente muito grande, né? Então essa parte hematológica aí é bem complicada. Eu acho que é as principais, né, que envolvem principalmente aí as hemoparasitoses, que são as doenças do carrapato, que todo mundo conhece, só que às vezes não é tão comum, não é tão simples assim, né? A doença do carrapato, dependendo da fase que você pega dela, é tranquilo tratar. Passa um antibiótico, tudo, o animal responde, fica zerado. Só que tem paciente que às vezes acaba pegando parte medular. E às vezes o paciente não consegue voltar a ter a produção de célula. Então, fica à base de transfusão, faz transfusão, melhora num tempo, depois piora de novo. Aí a gente tem que entrar com tanto de medicamento e o paciente não responde. Olha, é complicado, é difícil para ambos as partes, né? Tanto para o veterinário quanto para os tutores. Então, a gente tem que estar bem ciente do que a gente está fazendo e sempre passar isso também para o tutor também entender a gravidade do problema, né? A prática da clínica médica veterinária, né? Sim. É no dia a dia, não é? Porque no dia a dia. Eu acho que,
Claro, cada animal responde de um jeito, o mesmo tratamento para um funciona de um jeito, para o outro funciona de outro jeito. Exatamente. E tá lá o veterinário, o médico analisando, tentando entender o que está acontecendo. Exatamente. Que é difícil, né? É difícil, até a gente conseguir juntar as partes aí, o quebra-cabeça, é difícil. Eu falo que às vezes, por exemplo, às vezes o pessoal fala assim, igual ele está perguntando, qual o caso mais difícil você pegou? Às vezes a pessoa olha na internet um cachorro com um tumor desse tamanho no braço. Nossa, esse deve ser um caso muito difícil. Fala assim, não é difícil, é um tumor, está localizado numa região, faz uma biópsia, tal, câncer, sei lá, vai amputar um membro, vai entrar com quimioterapia, ok, não é tão, vamos dizer assim, difícil você ter um diagnóstico. É lógico, o tratamento é muito difícil, sim, é igual ao ser humano, né? Tratamento de câncer, a gente perde pessoas até hoje com o tratamento de câncer, né? Mas ter o diagnóstico em si, dessa parte hematológica é mais difícil. Acho que para a gente chegar no diagnóstico, no tratamento, é mais complicado. Tá bom, com isso a gente vai encerrar o papo de hoje aqui com o Dr. Hélio, médico veterinário, sempre às quintas-feiras, no Papo sobre Pets. O Hélio vai deixar o endereço da Atual Vet, contato telefônico, WhatsApp. Pessoal que quiser falar com a equipe Atual Vet, com o Dr. Hélio, fique atento. Então vamos lá, Hélio. Vamos lá, pessoal. A Atual Vet está localizada aqui no centro de Araras, bem próximo aqui do edifício Pedra Verde. A rua nossa aqui é Coronel André Wilson Júnior 345. Os telefones para contato, telefone fixo 019 30 96 0020, repetindo 30 96 0020. E celular para plantão, WhatsApp, é só entrar em contato conosco. É 019 99597 2527, repetindo 99597 2527. Mais uma vez, Hélio, abraço, obrigado. Um abraço, Marcelo, tudo de bom para todos aí. Presença do Dr. Hélio Franzoni Neto, médico veterinário da Atual Vet. Vamos acompanhar a previsão do tempo? Vamos ouvir Celso Vernizzi, o Homem do Tempo, eu volto já.